Dia 2 de 366. Seja muito bem-vindo ao programa Café com Ciático. Aqui você aprende a solucionar no seu paciente a ciatalgia independente do nível inflamatório que ela esteja. Eu possibilito dias melhores para você, fisioterapeuta, e também para o seu paciente. Eu sou a doutora Poliana Freire, especialista em ciático, e eu te ensino, físio, como ser especialista em ciático e referência aí na sua cidade e região. A aula de hoje nós vamos falar um tanto na prática, para que você entenda, saiba como e os locais que você precisa fazer essa ativação e o conhecimento da anatomia para que você precisamente considere e solucione a ciatalgia aí no seu paciente. O tema da aula de hoje é: entenda a anatomia do nervo ciático e salve o seu paciente da ciatalgia. Se você não me segue ainda, clica aqui, começa a me seguir para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E deixe seu like já nesse vídeo para eu poder saber que você passou por aqui. Então anota aí, físio. Quem perdeu um pouco da aula de hoje, perdeu muito. Porque hoje a gente vai começar num raciocínio cronológico para que você entenda o quanto o ciático pode afetar o seu paciente, não só naquilo que a literatura traz para a gente, porque na prática a gente entende toda essa estrutura, ela sendo o ciático, né? Aqui, L4 até S3. Então, ele sai, passa aqui atrás do piriforme e exatamente ele desce, buscando as raízes nervosas até lá os dedos dos pés. Só que na aula de hoje a gente vai entender um tanto mais de todas essas raízes nervosas e o quanto isso influencia diretamente nos membros superiores. Exatamente por isso que você precisa estar aqui para você ter esse entendimento dessa aula de hoje, físio. Então é o seguinte, deixa eu só ajustar aqui com o YouTube. Então, essa aula de hoje é exatamente para o fisioterapeuta que acredita que ele resolveu o problema da ciatalgia do paciente. Mas, diante daquele próximo encontro, o paciente chega exatamente com a mesma queixa, né? Mostrando o mesmo ponto inflamado, mostrando a mesma dor ou a falta de mobilidade, enfim. O mesmo problema, ele se revela novamente. Já passou por isso, físio? Conta aqui para mim. E essa aula é para o fisioterapeuta que ele quer solucionar a ciatalgia, aquele fisioterapeuta que ligou, de fato, chega de desculpas, para realmente vir a solucionar essa ciatalgia aí do seu paciente. E essa aula é a forma mais didática, mais fácil que você vai encontrar de realmente ter o entendimento anatômico e principalmente fazer essa visualização, essa palpação, esse entendimento para que o resultado aconteça aí exatamente no seu paciente. Mas principalmente é para você, fisioterapeuta, seja iniciante ou não, iniciante ou experiente, mas que tem um sonho em ser especialista em ciatalgia e referência aí na sua cidade e região. Esse tema da aula de hoje não é sobre você precisar fazer investimentos em maquinário, em equipamento ou numa sala extra super moderna para que isso contribua, né, para a solução da ciatalgia. Não é nada disso. Aqui, físio, a gente vai afiar o machado que você já tem. A gente vai aperfeiçoar as ferramentas que você já possui, cognitiva, manuais, e principalmente fazer com que você desperte para esse entendimento e ao longo das aulas faça cada vez mais sentido para você resolver a ciatalgia do paciente, porque eu não sei, Físio, se você já passou por ciático inflamado, eu vou falar que eu já passei. Misericórdia, como é complexo
a gente precisar da solução e não achar profissional que esteja realmente capacitado para vir e solucionar aquilo que a gente tem necessidade, porque eu falo, o ciático ele é uma necessidade e uma necessidade cada vez mais crescente. Então, esse tema da aula de hoje é para que você desperte para tudo isso, né? E perceba que a ciatalgia ela é uma emergência. É para ontem que estamos precisando de especialistas em ciático. Exatamente. Então, para você, físio, é uma oportunidade para você, de fato, entender como a anatomia ela pode ser simples na prática. E a prática, ela pode te levar à excelência de resolver a ciatalgia aí no seu paciente. Então, esse tema da aula de hoje, ele é uma oportunidade para você lotar a sua agenda. Esse tema, ele é uma oportunidade para você galgar alguns degraus aí e largar na frente de muitos fisioterapeutas para realmente ser, de fato, especialista e referência em ciatalgia aí na sua região. Eu vou te dar 2 exemplos na prática de uma pessoa que é semelhante a você, aí, fisioterapeuta, mas que conquistou resultados com esse tema. O primeiro exemplo que eu vou te dar é o meu exemplo, exatamente. Quando eu iniciei na ciatalgia, para eu poder resolver a ciatalgia, eu me vi diante de uma situação que era uma necessidade, e pior, dentro da minha casa. Por que eu falo pior? Porque para muitas pessoas, fazer o atendimento ali de pessoas próximas, né? Ou de pessoas que... como que eu vou te explicar isso? De pessoas da mesma família. É mais simples. Só que eu vou falar uma coisa para você. Ali sim, físio, que você mostra o quão profissional você pode ser. É exatamente nesse ponto, ao lidar com alguém mais próximo, que desperta em você essa necessidade desse entendimento, essa necessidade de você olhar o outro com um olhar tão profissional quanto, né, um paciente desconhecido, ou de você olhar de uma forma muito mais profissional. E quando eu senti essa necessidade do entendimento do ciático, eu já tinha resultado na terapia manual. Eu já conquistava alguns resultados, e aí eu volto a falar para você. Para algumas pessoas, o pequeno sucesso dela é um problema para ela alcançar um sucesso maior. Por quê? Porque ali gera restrição, a pessoa ela se incomoda um pouco mais de ter que estudar, né? Tem um pouquinho ali já do ego, e eu confesso para você que eu deixei tudo isso de lado quando eu decidi voltar a estudar e me dedicar para eu poder ter um entendimento basal maior, ter um entendimento melhor, para que esse entendimento resultasse, né, na resolução da ciatalgia. Era exatamente assim que eu via, que eu percebia. E foram exatamente anos correndo atrás de curso que estivesse pronto, mas não estava. Então, quando eu falo para você que eu resolvi voltar a estudar, foi porque eu não encontrei nada pronto, nada que me fizesse sentido, ou principalmente nada que, como eu aplicasse no paciente, eu conseguisse solucionar a ciatalgia dele. E foi exatamente nessa busca incessante, né, de acordar cedo, de me debruçar, né, nas bibliotecas, tanto virtual quanto física, em busca de conhecimento mesmo anatômico. Quando eu entendi a anatomia humana, principalmente na base do ciático, eu pude entender o quanto esse nervo ele significa para o corpo. Não somente intitulado como o maior nervo do corpo humano, mas sim como ele tem uma ligação direta com vários outros sintomas que eu tive que buscar em literaturas fora do país, para que aquilo ali me fizesse mais sentido diante daquilo ali que eu via na prática. Porque o que acontece? A gente vive
na literatura onde a gente fala onde o nervo ciático nasce, até onde ele vai, e, entre aspas, as dores que ele causa nos membros inferiores. Porém, por anos de estudo e principalmente na prática, eu percebi, eu tive um entendimento lá já desde o início, o quanto o nervo ciático também tem uma ligação direta e influencia, desencadeando dores e comorbidades em outros locais nos membros superiores, principalmente quando se trata da coluna vertebral. E foi exatamente ali, diante dessa necessidade, desse primeiro caso que chegou para mim, que eu não conseguia resolver, que era do meu marido, que eu voltei a estudar, foi ali que eu despertei para essa oportunidade. Porque logo, cada vez mais, chegavam-se pessoas com essa mesma comorbidade, com essa mesma queixa, porém, né, eu falava assim, mas se as pessoas estão procurando, é porque tem essa urgência. E como assim tem a urgência e não tem especialidade? Né? E não tem especialização. Porque, de fato, o que a gente aprende lá atrás, na graduação, ele é válido. Faz parte da base, mas ele não é toda a base, né? E a prática que a gente aprende lá atrás não se sustenta no paciente de hoje, de 2024. O paciente de hoje é um paciente totalmente moderno. E muitos desses perfis são perfis que ficam sentados o dia inteiro. E como tratar de alguém que tem essa nuance exatamente aqui, né? Na base do cóccix, que ele fica sentado ali em cima do piriforme, onde passa o nervo ciático atrás. Então, eu entendi que tinha muita demanda, mas não tinha especialização. Só que, principalmente, eu entendi isso na caminhada. Eu não parei para olhar o mercado para falar assim, eu vou me especializar. A minha urgência primeira era a resolução da ciatalgia do meu marido. Quando eu estava totalmente pronta, quando eu já tinha testado, aplicado, né, modificado o método, entendido um tanto mais, quando realmente aquilo que eu fazia me fazia sentido aos meus olhos, na prática, e já realmente estava pronto, foi exatamente ali que surgiu para mim os atendimentos. E de lá para cá, Físio, nunca mais parou. Sabe? De lá para cá, os atendimentos, quando a gente fala de coluna, quando a gente fala exatamente de nervo ciático, nunca mais parou. Pelo contrário, cada vez mais é mais procura, cada vez mais é paciente chegando com as mesmas queixas, cada vez mais é uma lista de espera maior. Por quê? Porque a gente precisa, é urgência humana que fisioterapeutas se especializem em ciatalgia, na resolução de ciatalgia. Exatamente. Oi, João! Então, retomando aqui, é exatamente o que eu falo para você se ater, e principalmente nesse segundo exemplo, né? Quando eu me senti desafiada em entender o nervo ciático, muito além da saúde, tá? O que aconteceu? Em 2016, eu fiz 12 cursos na área, buscando um único curso que solucionasse a ciatalgia, mas eu não encontrei. Não consegui despertar. Foram muitas viagens para locais, tanto aqui do sul do Brasil, sudeste, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz em vários estados, buscando a solução da ciatalgia, mas eu não encontrei nada pronto. Então, como eu te disse, né? Voltei sem preguiça, me debrucei sobre livros e ali a parte anatômica, a parte científica, a parte basal da saúde me fez muito, mas muito sentido. Fisiologicamente, histologicamente, porém eu entendia que o ciático era um tanto além disso, porque eu não queria somente tratar os sintomas do ciático, eu não queria tratar sobre o que o paciente me contava do que era a queixa dele. Para mim era muito mais além de tudo isso. E exatamente nessa busca, eu pude perceber, porque parece assim que
quando você está pronta, Deus vai montando no seu caminho as pessoas que vão falar daqueles assuntos. E era uma época onde eu estava atendendo, eu acho que de 4 a 5 terapeutas, entre terapeutas normais e holísticas. E foi exatamente nessa fase que, quando eu me ative a essa percepção de entender realmente a causa da ciatalgia, que para mim me fez mais sentido. Opa, passando uma moto. Para mim me fez muito mais sentido entender o porquê, né? Eu queria sim solucionar os sintomas, mas eu queria principalmente entender o porquê aqueles perfis desenvolviam a ciatalgia da forma como era desenvolvida. E foi exatamente ali, quando eu me ative a esse olhar tão terapêutico sobre o paciente, que o jogo mudou. Eu entendi que não era só saúde, que tinha uma causa por ali por trás, também explicada pela ciência, mas pouco falada. E ali, realmente, além de cursos na área, eu me debrucei sobre fazer pesquisa científica para eu entender, de fato, o que aquilo ali estava se mostrando para mim e como, de fato, eu podia buscar esse entendimento, aplicar no paciente para, assim, conquistar resultado nele. E foi dessa forma. Parece um tanto simplista, mas só eu sei o quanto é difícil e eu percebo essa dificuldade em você, Físio. Quando a gente procura algo que faça mais sentido ou que você aplique e conquiste resultado, o quanto é difícil você encontrar essa qualidade, não só da forma como você precisa, mas principalmente da forma que você aplica no paciente e você se sente seguro com aquele resultado. E foi exatamente assim, ao longo desses anos de pesquisa, que eu pude entender e praticar no paciente a parte terápica e ter sucesso no tratamento da ciatalgia. Então, quando eu falo para vocês, principalmente de anatomia, eu percebo que, né, a objeção que eu mais escuto é: como a anatomia ela é chata e ela é confusa? Eu vou precisar gravar todos esses nomes? Então é assim, ó, perceba aqui, físio. A prática é realmente o que vai te levar à excelência. E quanto mais você praticar, mais os nomes vão fazer sentido para você. Porque a gente vê a estrutura, só que quando o paciente deita e a gente vê essa beleza e o quanto ela é capaz de trazer mobilidade, sustentação corporal, tudo isso, é exatamente ali que vai fazer maior sentido para você ser especialista e principalmente te faz sentir seguro na resolução da ciatalgia. Então, a anatomia, com a prática, ela não se torna chata, né? Com a prática, você vai se fixar no local onde você precisa tratar, os nomes técnicos, eles vão ficar muito mais aflorados ali na sua cabeça, a estrutura nerval, a óssea, muscular, os ligamentos, as veias. Para mim, aprender é praticar, e eu não vejo tanto sentido em você só se debruçar e ler. Realmente, você precisa tocar no paciente, você precisa ter esse entendimento, você precisa, físio, se você quer ser especialista em ciatalgia e referência aí na sua cidade e região, você precisa despertar para esse conhecimento anatômico e acredite, ele pode ser prazeroso. A forma como eu faço a solução da ciatalgia no paciente, ela é determinante para a cura, para a melhora do paciente, a sua recuperação e principalmente o restabelecimento que eu percebo ali que o paciente já tem, já desde o primeiro atendimento, da primeira sessão. Então, eu costumo dizer até para o paciente que eu vou devolver ele restaurado. Exatamente isso, eu devolvo ele restaurado, sem o uso de fármacos. E quando se fala em ciático, a cura, ela é algo que ela é temporária.
né? A cura no ciático, ela não é algo que ela é validada 100%, nem mesmo pela cirurgia, mas isso é um assunto para uma outra aula que a gente vai ter aqui, onde a gente vai designar e a gente vai poder conversar muito mais profundamente sobre essa parte cirúrgica que o ciático tem. Então, exatamente quando você utiliza, né, de um conhecimento onde tem uma tríade, exatamente 3 bases que elas são capazes de solucionar a ciatalgia no paciente, independente do nível inflamatório. É exatamente quando você faz essa percepção sobre essas três óticas que você consegue entender e entregar um paciente muito mais saudável aí. Então, foi buscando conhecimento e aplicabilidade, primeiramente sobre a ótica da saúde, né? Como eu gosto de ter base científica sobre aquilo que eu falo, sobre base científica sobre aquela minha percepção e principalmente pela aplicação e o resultado que ela gera. Então, eu acredito que quando você tem um método que você se baseia sobre 3 pilares e quando você observa sob a segunda ótica, que é a ótica da terapia, você consegue entender esse conjunto anatômico e fazer essa percepção principalmente de como você pode solucionar, ajudar o seu paciente. Então, quando eu entendi sobre a ótica terápica do nervo ciático, eu entendi que tratando somente a causa eu não ia solucionar, né? Porque o ciático ele não é apenas sintomas. Eu acho que eu falei errado. Então vou recapitular aqui. Sob a ótica da terapia, eu entendi que era também tratando a causa, né? Que se eu fosse só tratar sintomas, eu não ia conseguir solucionar. E eu entendi também que o ciático ele tem uma ótica totalmente ligada no paciente, que é a ótica da estética. É exatamente isso. Opa. Só fechar essa notificação. E por que a ótica da estética ela é tão importante? Porque você precisa devolver um paciente que ele esteja com bem-estar elevado. E para mim isso fazia total sentido, né? Na terapia manual, com os exercícios e principalmente você mexendo um tanto mais com locais e pontos que você pode modelar, que você pode drenar, para que o seu paciente seja devolvido ao mundo também com uma autoestima melhor, com bem-estar elevado. O fisioterapeuta que domina a solução da ciatalgia tem múltiplos atendimentos físicos, perceba só. Ele atende um público muito grande, que segundo o IBGE equivale a 60% da população aí da sua cidade. É exatamente, né, que você deve estar pensando aí, né, Físio? Mas isso deve ser muito bom para ser verdade, desperte para a nova era do ciático, Físio. Porque então eu vou te dar exemplos para ficar muito mais claro para você, ó, que advogados, contadores, secretárias, vendedores, caixa de supermercado, departamento financeiro, RHs de empresas sofrem com a ciatalgia, mas você ainda não se especializou, Físio, para poder atendê-los. Exatamente isso. E os exemplos, eles não param por aí, né? Reflita, Físio, sobre perfis que a pessoa precisa, ela tem a necessidade, faz parte do trabalho dela, mas ela precisa ficar sentado o tempo todo. Refletiu, né? É muita gente. É muita gente. E sabe o que é o negócio? Não para por aí. Agora, perceba, Físio, quantas pessoas têm essa necessidade e quantas outras pessoas têm o hábito, né? Ou a repetição de ficar a maior parte do dia sentado. E aqui eu tô falando apenas de um perfil, tá? É um perfil que realmente vem a desencadear a inflamação ciática. Porque esse perfil, ele teve, tem ou terá a ciatalgia. Ele vai desenvolver. E fora esse perfil que eu citei, tem muitos outros perfis de pessoas que urgência do ciático ou em breve estarão.
E aqui eu vou passar para você, Físio, para o segundo benefício que você precisa dominar a cetalgia, que é atendimento em reincidência de todo esse público. Por quê? Porque aqui você começa a entender por que a sua agenda vive lotada quando você se especializa em ciatalgia. É exatamente nessa área que eu percebo que a concorrência ela é pequena demais, se é que ela existe, né? Porque eu tô no interior do Paraná e eu tô num eixo entre dois polos grandes e uma cidade tem 600 mil habitantes, a outra tem 400 mil habitantes, e eu tô no meio, e na minha cidade tem pouco mais de 100 mil habitantes. E eu recebo os pacientes que vêm desses polos maiores para tratamento na minha cidade. Então, perceba aqui, Físio, por último, e não menos importante, né, é tornar o seu sonho de fisioterapeuta realidade. O só tratar sintoma, ele quer entender a causa, ele quer ter essa percepção dessa ótica muito mais avaliativa, integrativa, devolver um paciente, dar conta do recado, é exatamente o que mais faz sentido para um especialista. O especialista é visto como especialista, é referência, ganha como especialista, tem muita vantagem de ser especialista, principalmente diante de toda essa demanda que eu estou explicando aqui para você. Então, Físio, o resultado de especialista, ele é algo que realmente faz muito, mas muito mais sentido para você. E o jeito errado de utilizar o seu conhecimento anatômico com o paciente é querer falar tecniquez com ele, né? Falar todos os nomes científicos, querer ficar mostrando para ele que você conhece muita coisa, Isso é um dos maiores erros que eu percebo de fisioterapeuta. A gente fala de profissional para profissional. Porém, com o paciente não, é uma linguagem mais simplista, mais acolhedora, e principalmente ele vai saber se você é o cara quando você solucionar a ciatalgia dele, ponto. Não tem outra coisa. Então, os pacientes que vierem até você, eles não querem saber técnicas, muito menos se impressionar com isso. Alguns podem até se impressionar, mas a grande maioria, o paciente ele quer saber se você é capaz de solucionar a ciatalgia dele e ponto final. Né? O jeito certo é tendo a forma avaliativa correta que você tem, conhece, aplica e conquista no seu paciente, contando sim com o SLAMP test. O SLAMP test é parte da forma avaliativa, não é o todo, ele é parte, ele faz sim maior sentido hoje, né? E eu faço essa referência porque é muito importante a gente honrar as pessoas que vieram antes da gente. É muito importante isso. Então, o SLAMP test, ele é parte da avaliação para a gente diagnosticar ali ciatalgia mesmo. Opa. E exatamente quando a gente tem essa percepção sobre, né? Porque a solução ela vem entendendo do nível inflamatório que está essa ciatalgia, fazer as perguntas que mais fazem sentido naquele momento para o paciente, fazer as perguntas corretas ao paciente, visando principalmente entender, né, da causa para sim solucionar. Aqui você foge do modo tradicional de tratar sintomas, como eu venho falando. E exatamente quando a gente olha a estrutura e a gente percebe o quanto a ciatalgia também influencia para membros superiores, é exatamente nesse despertar que você percebe, físico, o quanto o conhecimento anatômico é válido. Mas esse conhecimento ele só é sustentado quando você tem esse entendimento e principalmente você pratica. Você só ler, só entender, só aprender sem praticar não faz o menor sentido para tudo isso. E exatamente aqui é onde eu vou te... Opa, não entendi, Adriana, sua pergunta está confusa. Só um minutinho, você que está comigo aqui no Instagram. Tá, pode reformular a pergunta que daí eu te respondo sim, tá bom? Então, quando você entende que é realmente importante, Físio, você olhar a estrutura e você dar conta do recado, é exatamente aqui que você chama a responsabilidade para si,
né? E você sabe que você tem essa capacidade de vir a solucionar. Então, exatamente aqui eu vou te explicar agora, né? Um pequeno passo a passo que você pode começar aí já no seu atendimento de amanhã ou de hoje à tarde, né? Hoje, dia 2 de janeiro de 2024, você já pode aplicar. Tendo por base esse entendimento, é exatamente aqui que você já pode começar a fazer essa aplicação desse conhecimento aí, nos seus atendimentos de hoje ainda, de amanhã, dia 3. Enfim, vamos lá. Então, o primeiro passo, ele vem de você entender, vou virar aqui, ó, a coluna, para você entender, né? Vou sustentar ela aqui. É você entender, o primeiro lugar é sobre a localização do nervo ciático. Então, exatamente aqui, ó L4 e S3, aqui, ó. Exatamente aqui, por dentro, já se tem as raízes nervosas que descem e passam, ó. Nasce aqui, ó. L4, S3. Nasceu exatamente aqui, que desce a raiz do nervo ciático para os membros inferiores, né? Passa aqui por detrás do glúteo, no tocante, que é chamado piriforme, né? Que é um músculo que é exatamente aqui, né? Passa. Uma coisa muito importante em salientar, o nervo ciático, ele passa pelas duas pernas, né? Eu percebo quanto é errôneo fisioterapeutas vierem a notificar, né, que o nervo ciático é em apenas uma perna. Não, é nas duas pernas, tá? Ele passa nas duas. Eu vou fazer a menção aqui para esse lado, mas entenda e perceba que é dos dois lados que a gente tem esse maior nervo do corpo humano. Então, continuando aqui, ó, passa atrás do piriforme, que ele também é muito relaxante, né? Muito relevante para a ciatalgia. Por quê? Porque ele toca o tempo todo aqui o piriforme. E quando a gente tem esse tocante, imagina só um músculo que vem atrás de um nervo que tá ali buscando essa inflamação, buscando essa contração do músculo e toca no nervo. Ou então pior, paciente que fica sentado o tempo todo em cima do piriforme. Mas voltando aqui. Então, a localização, ele começa na L4 e vai até S3. Ó, vai até a S3. Só um pouquinho, tá fazendo caminho. Vamos começar de novo para ficar mais claro. Então, a localização do nervo ciático começa exatamente entre a L4 e a S3, né? Passa por detrás do músculo, ali no tocante chamado piriforme, é o nome do músculo, onde a gente percebe que existem muitos pacientes que têm essa devida inflamação, que é também muito relevante, né? Para a gente poder fazer essa detecção da ciatalgia. E quando o nervo ciático passa por detrás da coxa, imagina, já está descendo a estrutura, né, do ciático, já está descendo para os membros inferiores. Quando passa, né, para os membros inferiores, é exatamente ali que, quando passa por detrás da coxa e do joelho, onde ele se divide em dois nervos, né, que é o tibial e o fibular comum. Ele segue se ramificando em nervos menores até os dedos dos pés. Então, ele segue até a região dos pés. E ao contrário do que eu percebo, muita gente estudando e aplicando conhecimento anatômico, fisiológico, histológico, né, apenas para membros inferiores. Na aula de hoje você vai ter uma percepção do quanto o nervo ciático ele influencia na estrutura da coluna. Por isso que eu trouxe a coluna aqui para a gente fazer essa observação hoje. Então perceba, físio, o nervo ciático, como eu já disse e vou repetir para você, nasce ali, né? Ele se origina de diversas raízes nervosas que saem exatamente do final da coluna lombar. Mais precisamente, como eu disse, né? Aqui, ó, L4, L5, S1, S2, S3, é nesse local onde ele sai, né? Mais precisamente das raízes, né? L4, L5, S1, S2 e S3, como eu te disse. Então, ele é responsável mais precisamente por controlar as articulações do quadril. Então, é essa articulação, ó,
que o nervo ciático ele tem ali a responsabilidade de controlar. Controla também dos joelhos e tornozelos, além dos músculos das pernas e dos pés. Então, quais são as raízes que dão origem ao nervo ciático? É uma dúvida onde a literatura se busca muita pesquisa e, de fato, na prática, a gente tem que ter um entendimento dessa base para a gente poder performar melhor na ciatalgia. Então, aqui você começa a entender mais de uma forma mais analítica o nervo esquiático, né? O nervo ciático, ou esquiático, né? Diversas literaturas trazem assim, ele é a junção de todas essas raízes nervosas do plexo lombar. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Então, como eu disse, o nervo ciático, ele é a junção de todas as raízes nervosas do plexo lombar, considerando que o plexo lombar é formado entre a T12, tá? Entre a T12 e vai até a L4. Então, ele é formado dessa área torácica, por isso que eu quero, sabe, trazer essa estrutura de coluna para que você tenha essa melhor percepção, fisioterapeuta. Então, perceba aqui, né? O plexo lombar ele é formado entre a T12 e a L4. Aqui é formado o plexo lombar. Então, a região torácica, a sua última também tem esse tocante diretamente que influencia na lombar. Então, quando chega na estrutura lombar da coluna, já se tem mais estruturas nervosas que são importantes, né? Os nervos ilio-hipogástrico, ilio-inguinal, o genito-femoral. Quando chega na estrutura sacral, que é aqui, ó, exatamente, né, nessa região que desce até o cóccix, aqui vem muito mais nervos que fazem toda essa junção de ligamento para a gente poder entender a origem de fato do ciático. Então, só nessa área, tá? Sacral, só aqui no sacro, é que a gente tem a percepção direta da formação e ligação no nervo ciático do nervo femoral, do nervo glúteo superior, do glúteo inferior, do nervo cutâneo femoral superior e também o nervo pudendo, né? Porque aqui embaixo tem um nervo também que dificulta um tanto o tratamento, mas ele possibilita um entendimento anatômico que viabiliza, de fato, na hora de você fazer a manipulação do paciente, você ter uma segurança maior e vir, de fato, a solucionar a ciatalgia, que é o nervo retal inferior. Quando a gente trata ainda dos nervos da genitália, que é o nervo dorsal, tanto do pênis quanto do clitóris, influencia, né? Faz parte dessa formação. E o nervo perianal. O que eu quero te dizer aqui, fisioterapeuta? Quando você tem esse entendimento e você tem essa percepção que o ciático não só é de base ciática entre L4 e S3 para descer para membros inferiores, e sim, ele influencia diretamente em outras dores da coluna, é exatamente quando você tem essa percepção desse todo, das raízes nervosas, das junções desses nervos, músculos. É exatamente, todos esses nervos, eles se ligam ao ciático, né? Em estrutura, em ligação, em localização, e principalmente todos eles podem estar interligados. E pensando numa estrutura total, que é o nosso corpo, né? Quando a gente pensa nessa estrutura total, a gente entende onde todo esse sistema está ligado. Como realmente pensar no ciático e na ciatalgia apenas em membros inferiores, né? Não faz mais sentido para um tratamento eficaz na ciatalgia, você buscar somente o que a literatura te traz, porque a prática se apresenta para você com desafios que vão te marcar. E somente quem está preparado consegue solucionar a ciatalgia independente do nível inflamatório dela. E para mim, não fazia lá atrás o menor sentido que a literatura trazia, né? Pois quando eu estava ali diante do paciente, nada me fazia mais sentido do que olhar ele sobre o todo. Nada me
fazia mais sentido do que contribuir entendendo a estrutura total e anatômica desse maior nervo do corpo humano, entendendo as suas nuances, para onde ele podia desencadear em dor, para onde eu poderia fazer manipulação realmente para vir a solucionar a ciatalgia. E quando o paciente ele se deita, né, na maca e eu identifico o nível inflamatório dessa ciatalgia, se eu não tenho conhecimento da estrutura total, como que eu vou avaliar esse paciente? Como eu vou traçar o melhor plano de ação para ele? Como eu vou mensurar um tempo de tratamento? Como eu vou precificar? Como que eu vou cobrar? Então, físio, de uma forma mais simplista sobre todo esse conjunto anatômico que eu te trouxe, de localização, de estrutura nerval, de tocantes, principalmente na área do quadril e que envolve até a genitália do paciente, né? Eu vou recapitular aqui, ó. O passo 1 é você saber a localização do nervo. O passo 2 é você saber de fato a origem correta. O passo 3 é você ter entendimento sobre as raízes nervosas e principalmente, físio, nesse passo 3, você ter uma percepção que essas raízes são capazes de fazer e irradiar em dor também em membros superiores, irradiar em dor e inflamação pela coluna do teu paciente. O passo 4 é você ter uma visão que realmente a anamnese que você tem aí por base, que você pratica, que só ela que você utiliza, não é o melhor método avaliativo. O quinto passo, você precisa de fato ter conhecimento e prática para ser especialista no ciático e ter as vantagens de especialista. Deixa aqui nos comentários, Físio, que se essa aula de hoje te ajudou. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu volto para poder te responder. Eu espero de verdade que essa aula de hoje tenha feito sentido para você, te ajude aí nas suas práticas e a gente se vê na próxima aula. Feliz 2024, Físio. Um beijo, ótimo dia. Obrigado por você que ficou aqui comigo no YouTube. E amanhã tem mais. Grande beijo.